नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतम् अत्यन्तं सरला भाषा। No vídeo anterior, nós começamos a ver as vogais do sânscrito. Agora, nós vamos prosseguir. A terceira vogal do sânscrito é um I curto. Ele é escrito como o nosso I, sem tracinho em cima, e a pronúncia é igual do nosso I. Então, se numa palavra transliterada em sânscrito você encontra um I sem o tracinho em cima, não tem que se preocupar com a pronúncia dele, você sabe como dizer. Vou dar alguns exemplos de palavras que têm esse I curto. Agni. Agni é um A curto e um I curto também, Agni, que significa fogo. Pode significar o fogo que a gente acende no fogão, uma vela acesa, uma fogueira, mas na tradição espiritual indiana representa um deva, um ser divino que está representado, que está presente dentro do fogo, mas que não é o fogo no sentido material. É um ser consciente divino. Agni. Outro exemplo. Chit. Chit. A pronúncia das consoantes a gente vai ver em um outro vídeo. Chit. Então aqui a gente tem um I curto, né? Chit. Chit significa consciência. Em alguns contextos pode significar também pensamento. É fácil de pronunciar esse I, é um I curto, Chit. Outro exemplo. Bhakti. Bhakti. Bhakti significa devoção. Existe um ramo do yoga que é o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Bhakti. Tanto o A quanto o I são curtos e na representação escrita transliterada, nenhum deles tem tracinho em cima. Bem, além do I curto, existe o I longo no sânscrito, que é representado por escrito nas palavras transliteradas, é o nosso I com um traço em cima. Como eu já expliquei, sempre que aparece esse traço em cima de uma vogal, significa que essa vogal é pronunciada de uma forma longa, com uma duração maior, né? É mais ou menos como se tivesse dois Is, mas que a gente vai emendar um no outro, né? Então mentalmente você pode pensar que é um I mais outro I, que está pronunciando junto e que tem uma duração maior. I. Um exemplo de palavra que utiliza esse I longo é bija. Bija. Bija significa semente. É uma palavra que é utilizada dentro do Tantra, do Hatha Yoga, para representar determinados tipos de mantras que são representados por uma única sílaba e que estão associados aos nossos chakras e que são utilizados para ativar justamente os nossos chakras. Bija. Outra palavra que tem I longo, Gita. Tanto I quanto A são longos. Gita. Gita significa canção, cântico. Né? Por exemplo, no nome de uma obra bem conhecida, Bhagavad Gita. Então, tanto I quanto A são longos, mais uma vez lembrando que isso não é uma indicação de sílaba tônica como no português, não é um acento, é uma coisa diferente, é a duração do som. Outro exemplo, Patni. Patni. Patni significa esposa. O A inicial é curto e o I final é longo.
quase todas as palavras em sânscrito que terminam em I longo ou em A longo são femininas. Quase todas. Não é sempre, mas quase sempre. Se você vê uma palavra em sânscrito transliterado que tem o A com tracinho em cima ou o I com tracinho em cima no final da palavra, é porque aquela é uma palavra feminina. Como, por exemplo, nessa que eu acabei de falar, Patni. Né? Esse I longo significa que é feminino. Né? Como em Mata, que a gente já tinha dado o exemplo, que é mãe, e que também é uma palavra feminina. Bem, a quinta vogal do sânscrito é U curto. É a vogal U curta, que se pronuncia como no português. Então tem que tomar o cuidado para não achar que a pronúncia é diferente, que talvez tenha que pronunciar como o U do francês, uma coisa assim. Não. A pronúncia é exatamente como do U em português. E se escreve no sânscrito transliterado como um U sem o tracinho em cima. U curto. Né? Algumas palavras que utilizam esse U curto. Guru. O guru é um mestre espiritual, uma pessoa que é muito respeitada, que é considerada como uma pessoa sábia. Essa palavra é com dois U's curtos. Guru. Lembrando que isso não tem nada a ver com acentuação tônica. Essa palavra é oxítona ou paroxítona. Nenhuma das duas. As duas sílabas têm o mesmo peso. Guru. Outro exemplo. Buddhi. Tanto U quanto I são curtos. Buddhi. Essa palavra significa um órgão de sabedoria que pode ser desenvolvido dentro de nós e que é muito importante para o desenvolvimento de práticas como meditação e samadhi. Buddhi. Outro exemplo, Durkha, que é sofrimento. Durkha, tanto o curto quanto o A curto. Durkha. A sexta vogal, na sequência tradicional do sânscrito, é o U longo. U, que é representado com a nossa letra U com o traço em cima. U. Alguns exemplos de palavras escritas com esse U longo. Puja. O A é curto, o U é longo. Puja. Significa ritual. São rituais feitos para os seres divinos do hinduísmo. Então tem uma série de rituais que podem ser feitos e o nome desses rituais é Puja. O longo e o A curto. Ou Rupa. Rupa significa forma ou aparência de um objeto. Rupa. Em alguns casos, Rupa significa também a essência de uma coisa. Rupa. Outro exemplo é Sutra. A obra fundamental, por exemplo, do Raja Yoga de Patanjali é o Yoga Sutra, né, com o longo e o A curto. Bem, esses sons, até esse ponto, são sons que existem em português, com a única diferença de que às vezes são curtos, às vezes são longos, tem o A fechado, tem o A aberto, né? Neste vídeo, vimos 4 novas vogais do sânscrito. I, U,
E para treinar a pronúncia, vamos colocar aqui algumas novas palavras, acentuadas de várias formas diferentes. Vocês devem tentar pronunciá-las, apenas uma das formas é correta. Essa primeira palavra significa um ser vivo, alguém que não morreu. Esta segunda palavra está escrita aqui de 4 formas diferentes, apenas uma delas é correta. Significa uma planta aquática, não é lótus, é a ninféia. Procurem pronunciar essas 4 formas e adivinhar qual delas representa essa flor. No próximo vídeo, vamos prosseguir com o estudo das vogais do sânscrito.